Alô, meus amigos, minhas amigas, um grande abraço. Estamos chegando com mais um programa aqui pela RTV, no canal 19.1, programa Dante Bragato Neto, que nós apresentamos o programa inédito na quinta-feira, toda quinta-feira às 21 horas, e com reprise no domingo às 11 horas da manhã. O programa também vai ao ar na Rádio Cidade em Dia, no FM 89,1, no sábado às 21 horas e no domingo às 19 horas. E todos os programas, todos, desde o começo desse projeto que vem do início de 2023, estão lá no meu canal de YouTube. Vai lá, se inscreva no meu canal de YouTube, me ajude a fazer crescer aí o nosso canal, né? Dante Bragato Neto Esporte Notícia. Vai lá, clica lá no sininho para receber as notificações, dá um joinha pra gente, vai ser legal. Bom, hoje nós estamos na residência de um homem do futebol, que eu já tenho amizade há muitos anos, né? E tantas vezes já conversamos, e antes de a gente conversar, eu já era um admirador dele como atleta do futebol profissional, nos bons tempos dos gols do Fantástico, né? Que aí passava todos os gols, né? E aí a gente sempre estava vendo gols dele, especialmente em bolas paradas, cobrança de falta, era um expert nesse tipo de jogada também. Estamos na residência do Luizinho Vieira, campeão brasileiro, Campeonato Brasileiro da Série C, com o Amazonas nesta temporada de 2023, subindo o time do Amazonas para a Série B do Campeonato Brasileiro de 2024. Muito obrigado por nos receber aqui na sua residência, Luizinho, para a gente falar daquilo que você gosta, futebol, né? Futebol. Eu agradeço, Dante, a visita, né? Sempre é bom rever o amigo e principalmente a gente está conversando aí sobre futebol. Estou transitando, entre aspas, aí depois de um bom tempo curtindo férias, mas hoje pela manhã já fui na academia, já fui dar minha caminhada e na caminhada você sai contratando. Telefone hoje... telefone... Depois que inventaram o Zap, mas é o que eu gosto de fazer, é o que eu tenho procurado estudar muito nos últimos anos, né? E acima de tudo vem dando certo, né? Pelo empenho, pela ideia de jogo, pelo estudo, pela estrutura familiar. Eu acho que é um momento muito legal da minha carreira e sempre é bom a gente, principalmente, receber um amigo como você. Que bom. Ô, Luizinho, vamos falar um pouquinho da tua história, né? Você é filho de Criciúma mesmo, Luizinho? Sou filho de Criciúma, do Hospital São José. E, na verdade, você tem uma rodada boa no futebol, né? E começou jogando aqui mesmo, Luizinho? Teu início foi no Criciúma? Foi. A minha carreira dentro do Criciúma é muito legal, porque eu transitei desde a escolinha... infantil, juvenil, naquela época eram os juniores, né? Enfim, até conseguir chegar na equipe principal, né? A minha trajetória ela é mais difícil, porque na minha transição para os profissionais eu peguei só aquele time, Dante, do Criciúma, que é o melhor da história, né? E como é que o Luizinho joga no lugar do Griso? Não joga. Dois craques, né? Mas, enfim, o Criciúma... com um momento espetacular, né, de ascensão dentro do futebol até mundial, disputando Libertadores, e é óbvio que aquela geração nossa da base fosse cada um percorrer os seus caminhos, eu, Everaldo, Giovani, Clóvis, Alexandre Lopes, Silvio Criciúma, Dauri, né, e seguir... Que safra, né, Luizinho? E seguir para o futebol gaúcho, né? Transitei no Glória e principalmente no Brasil de Pelotas, que foi aí... Aonde você é ídolo até hoje no Brasil de Pelotas, né? Que o trabalho ele cresceu muito, né? E aí me impulsionou uma venda para o Atlético Paranaense, que ali foi meu pilar em relação até chegar ao fim da carreira como atleta. Pois é, o Luizinho estava falando de alguns atletas aqui que passaram pelo Criciúma, que saíram da base do Criciúma. Eu há pouco tempo encontrei o Dauri, no jogo do Campeonato Catarinense deste ano, de 2023, encontrei o Dauri no jogo da volta entre Ercílio Luz e Criciúma, onde o Criciúma ganhou em Criciúma, perdeu lá, mas pelo saldo de gols foi para a final e foi campeão. E o Dauri estava lá no estádio, foi na nossa cabine, lá da Rádio Cidade em Dia, conversar com a gente.
E eu olhando para ele, parece que eu estava vendo o atleta ainda, porque Não, ele está bem cuidado, está novo, não sei se ainda joga uma bolinha de vez em quando, mas ele está bem, né? Tá, ele se cuida, mas o Dauri sempre teve uma estrutura muscular muito... Jogava muito, né, Luizinho? Nossa, muito forte. O Dauri tinha a capacidade e conseguia ter a superioridade em cima do adversário com dribles por ambas as pernas. Tinha hora que ele balançava para o lado direito e saía com a perna esquerda. Né? E ao contrário também. O lado direito era o Jairo Santos e ele, né? Duas feras. O Dauri sempre foi... Aquela nossa geração... Everaldo era outro craque também, né? A gente fazia os treinamentos coletivos contra esse time do Criciúma. Profissional. Alexandre, Sarandi, Vilmar, Itá, Altair, Cavalo, Gelson, Griso, Soares, Jairo Lenze, Vanderlei, Zé Roberto. É um time inesquecível. Meu Deus. Mas a gente fazia frente para esse time. Para a gente perceber a qualidade e a força que a base do Criciúma sempre foi uma grande escola e é ainda uma grande escola no futebol nacional. Né? Tinha um cara que eu sinto falta dele, porque esse momento de captação o Fumanchu fazia como ninguém. Ele tinha um olho fantástico. Hoje a gente tem o Ado aí, né? Mas ainda sinto falta até de repente do investimento do clube mesmo. Para ter alguém assim. Para ter, é muito importante. Isso aí, o investimento para ele percorrer e criar situações de uma competição ou de observação em cima de toda a região. Acho que a nossa região aqui tem mais de 1 milhão de pessoas. Tem uma estrutura muito forte de campeonatos amador. Então, tem jogador. Né? De repente, até um subsídio de colocar na Alarme ou em outra competição, dentro do regulamento, que você tem que, de repente, iniciar o jogo com meninos até 18 anos. Enfim, tem várias situações que podem ser criadas para poder fazer a captação, né? Que a região sempre foi muito forte e o Criciúma tem muita tradição em cima disso. Né? Acho que foi um profissional muito importante na trajetória, porque não foi um ou outro, não foi na sorte, né? Foi a construção de uma geração que é marcante também no nível do futebol brasileiro. O Fumanchu, ele tinha um olho extraordinário. Eu não me lembro quem me contou essa história do Fumanchu, mas ela é verdadeira. Talvez o Luizinho saiba disso e possa confirmar agora. Eu não me lembro mais quem falou. Que foram fazer um jogo aí do juvenil, infantil, não sei, lá em Araranguá, e o Criciúma ganhou de 8, 9, 10, 12, não sei, foi uma goleada. E aí era para observar, né? Daí Fumanchu, você gostou de quem? Goleiro. Mas como? Levou um monte de gol? Não, mas é ele. Nada mais, nada menos que o Fabiano, né? Fabiano. Foi um dos maiores goleiros também do Criciúma, né? O Marcão, também, que depois ele saiu daqui, porque essa geração ela teve que sair daqui, até pela estrutura da equipe principal, e todo mundo tinha esse entendimento que o meu caminho, de repente, do Giovanni, do Clóvis, ele teria que ser diferente. Até porque até hoje, o Itá, ele vai jogar tênis com o Vanderlei e se brigam. É verdade. Que era um time... e brigam no bom sentido de querer ganhar o jogo. Exatamente. Né? Era um time que tinha muita gana, Dante. Esse time do Criciúma que foi campeão da Copa do Brasil, e não foi à toa que chegou, porque se cobrava, tinha muita personalidade, mas muita gana de não perder um confronto. Era então assim. foram anos aí memoráveis, e a nossa geração da base teve que dar seus pulos, né? Mas foi formado atletas com capacidade de poder representar aí bem até a cidade de Criciúma. Você chegou no Criciúma com quantos anos, qual idade, e ficou até quantos anos no Criciúma, Luizinho, como atleta? Eu estava na escolinha, e aí teve uma época que eu dei mais ênfase ao futebol de salão daquela época, né? Que até hoje é um dos temas que
eu tenho estudado muito, Dante, o futsal dentro do futebol de campo. Mas praticamente aí 12 anos transitando dentro da arquibancada do clube, né? E saí com 21 para 22, que aí eu fui para o Brasil de Pelotas, me estabeleci no Rio Grande do Sul, né? O trabalho, primeiro no Glória. Eu passei aqui no Araranguá, passei aqui no Hercílio Luz, aquelas transições de... fica rápidas, 3 né? meses para poder fazer segunda divisão, mas foi no Brasil de Pelotas que a minha carreira também deu um salto, né? Eu fiz 68 gols em 2 anos, que me impulsionou para ir para o Atlético Paranaense. A maioria desses gols era de falta, não? A maioria. Você era um exímio cobrador de falta, né? Fiz muito gol de falta. E tu olha como que é importante, né, as coisas acontecerem. Eu tive um convite para ir para o Hercílio Luz. Te confesso que no primeiro momento eu não queria ir, queria ficar aqui para jogar aqui no Criciúma. Mas a pessoa vai lá, vai amadurecer, é bom. Fui. E querendo ou não, para virar aquele batedor de falta do Brasil, né, a minha passagem no Hercílio Luz, ela foi fundamental. Porque eu peguei o último trabalho do Nardella. Espetáculo, né? Que era outro cara, né? Que batia muito na bola, né? E todos os dias eu treinava falta com ele. Mas sabe quando você tem ali, para mim, até porque aqueles momentos que o Criciúma sempre foi vice do Joinville, o Nardella sempre foi protagonista. Sempre. E o que eu pude sugar dele, Dante, no trabalho, eu jogando com ele, eu fiz. Né? Principalmente nas bolas paradas, de observar como que ele fazia, a postura corporal dele, o jeito que ele batia na bola, o jeito que ele entendia o goleiro com a barreira. E a gente treinando, até um dia que ele chegou para mim e falou assim, no jogo, uma falta na meia-lua para pé direito. Eu sou canhoto, eu fiquei perto dele para dar uma referência, para tentar enganar o goleiro e tal. Ele já olhou para mim e falou assim, bate tu. Não, tá louco? Essa falta aqui é tua. Você é o dono da bola. Não, é do teu lado, do lado que você treina e tal. Bate você, que você bate melhor que eu. Nunca mais me esqueci. Cobrei a falta, quase foi gol. Mas dali em diante eu comecei a perceber que eu estava entrando no nível dele. E comecei a treinar mais ainda. Né? Deu certo. Eu fiz, eu acho que 180 gols na minha carreira inteira. Para um meia. Eu acho que 80 por aí foram de bola parada. Depois do Atlético Mineiro, você foi para onde, Lizinho? Do Atlético Paranaense, perdão. Do Atlético, eu cheguei no Atlético em 95, do Brasil de Pelotas direto para lá. Lá você fez uma grande temporada também, né? O Atlético fazia, acho que 8 anos que não ganhava o estadual, a gente foi campeão no primeiro ano. Não, foi campeão em 99, eu cheguei... Não, foi campeão em 98, eu cheguei em 97. Cheguei no Brasileiro. E o Atlético, acho que fazia 9 anos que não vencia a competição, o treinador Abel Braga. Né, e ali me estabeleceu até 2003 dentro do clube. Só que eu também peguei um momento difícil do clube. Que eu cheguei no Atlético e não tinha mais arquibancada, só o gramado. Sim. Que estava na construção da arena, né? E também de melhorias no CT. Então foi um momento de trabalho em todos os sentidos. Na verdade, era praticamente o início do Atlético para ser um dos grandes clubes do mundo hoje, né? Com uma ideia estabelecida, Dante, até hoje de comércio, de mercado. Formar jogadores. De formar jogador e buscar o jogador. O Atlético não tem vergonha de chegar lá no Veranópolis, que hoje está na segunda do Campeonato Gaúcho, e entender que lá tem um bom jogador e ele comprar o cara para poder trabalhar e depois tentar, de alguma forma, gerar um ativo para o clube, que eu acho muito importante. Geralmente você quer, vou trazer quem para o Criciúma, um exemplo. Vou trazer o Diego Souza, que está no Grêmio. Mas que é mais fácil, que é um jogador pronto, só que é mais caro. Claro. Né?
Então, essa ideia, a filosofia do Atlético, ela estabelece até hoje, tá? Tem horas que a gente vê um jogador que praticamente não conhece, aí tu vai aprofundar no assunto, estava num clube de pouca expressão, que foi para outro, que o Atlético comprou. E por isso que o Atlético termina todos os anos com dinheiro em caixa. Esse ano, se eu não me engano, foram mais de 400 milhões de venda de atletas que o clube trabalha para poder chegar nesse ativo. Eu gosto muito dessa ideia do Atlético. Aprendi muito lá dentro, a nível nacional, e principalmente a forma de pensar, até da minha construção como técnico hoje, de estabelecer uma empresa, né? Que é importante, porque hoje passa muito pelo técnico também, a construção de tudo isso. Não é só dentro do campo, de entender que daqui a pouco a parte financeira vai se estagnando, você precisa daqui a pouco chamar alguém da base para poder virar um ativo, que é o mais barato, né? Enfim, foi um trabalho importante e ele se estendeu aí até 2003. No Atlético Paranaense. No Atlético Paranaense. Depois do intervalo, a gente vai saber dos outros clubes que o Luizinho jogou. Bom, dá tempo, temos 2 minutos para o intervalo. Depois do Atlético, você foi para Santa Cruz? O do Atlético, eu comecei a rodar. Eu fui para o Japão, eu fui para a China, eu fui para a Arábia Saudita. Eu fui circulando com vínculo com o Atlético, né? Até para poder fazer um pouco mais de dinheiro e ajudar eu até brinco, acho que tem uma boa parte das cadeiras cativas da arena. Ajudou a colocar lá. Foi o Luizinho que ajudou a botar, só de empréstimo. E depois a carreira se seguiu a natural, né? Passei por Santa Cruz de Recife. Lá você foi bem no Santa Cruz, fui. Eu me lembro dos teus gols no Fantástico. Lá eu fui emprestado também do Atlético. E aí, passei pelo Joinville, o finalzinho do Próspero aqui, um ano antes de parar, e depois finalizei minha carreira no Oeste de Itápolis. Eu me lembro também na época do Oeste de Itápolis, onde o Luizinho jogou. Bom, nós temos muita coisa para ouvir do Luizinho, né? Porque ainda nós estamos falando da época que o Luizinho era atleta de futebol, né? Depois começou a carreira como técnico, e hoje é um técnico campeão brasileiro, né? E tem uma história bacana que a esposa do Luizinho disse: você vai ser campeão brasileiro, né? E aí o Confiança ou o Acesso, não me lembro agora, né? Acesso. Acesso, né? E aí ele vai contar essa história. Depois do intervalo comercial, voltamos já já. A maior liquidação das óticas já começou e é no Mercadão dos Óculos. Todas as armações com até 70% de desconto na compra dos seus óculos de grau completo. É isso mesmo, até 70% de desconto. Liquidação assim só na rede que mais cresce no Brasil. É só no Mercadão dos Óculos. Em Criciúma, na Rua João Pessoa. Em Araranguá, na Praça Ercílio Luz. Em Sara, Duque de Caxias, ao lado da Praça da Matriz. Mercadão dos Óculos. Ninguém vende mais barato. Quando a nossa missão é garantir a sua tranquilidade, cada detalhe faz toda a diferença. Trazemos no peito a responsabilidade de pensar no seu bem-estar todos os dias, traçando metas, buscando inovações, nos reinventando. Tendo como base a ética, profissionalismo, transparência e honestidade, pois quando você confia em nossa proteção veicular, estamos envolvidos com os seus sonhos. Shieldcar, a proteção veicular mais completa de Santa Catarina. A mais completa para você. Muito bem, nós estamos de volta com o programa Dante Bragato Neto, que apresentamos na RTV no canal 19.1 digital. Programa inédito, sempre lembrando, quinta-feira, 21 horas. Reprise no domingo às 11 horas da manhã. O programa também vai ao ar na Rádio Cidade em Dia, no FM 89,1, no sábado às 9 da noite e domingo às 7 da noite. E todos os programas estão no nosso arquivo
meu canal de YouTube, Dante Bragato Neto, Esporte e Notícia. Hoje estamos aqui na residência do Luizinho Vieira, que recentemente foi campeão brasileiro da Série C, comandando o Amazonas, um clube novo e com um projeto audacioso. Não fosse isso, não teria conseguido o título brasileiro. Fez a final contra o Brusque. Como o próprio Luizinho Vieira me falou antes da decisão, o título vai ficar em Santa Catarina. E ficou. Ah, Dante, mas é o Amazonas? Não, mas o Luizinho é nossa daqui, né? Então o título ficou com Santa Catarina, no belo trabalho que o Luizinho Vieira realizou no Amazonas. E, aliás, não foi o seu primeiro trabalho a esta altura, né? Fez um grande trabalho no Volta Redonda, um grande trabalho no Ipiranga de Erechim. Depois foi para o Confiança, por pouco não se classificou também, não levou o Confiança a brigar pelo acesso, né? No Campeonato Brasileiro da Série C, e aí pegou o Amazonas sem nenhuma vitória e tendo que ganhar os jogos todos, foi lá, ganhou e foi campeão. Que bom, né? A gente tem um cristiumense fazendo sucesso, e quem conhece o Luizinho sabe da sua índole e da sua grandeza como profissional do futebol, do seu conhecimento e tudo mais, né? Você lembra, assim, de cabeça, Luizinho, em quantos clubes você jogou na tua carreira como atleta profissional? Se eu não me engano, foram 20 clubes. 20 clubes. É. E aí, nesses 20 clubes, certamente você aprendeu muito com, por exemplo, você citou o Abel Braga no Atlético Paranaense, um dos teus técnicos, né? Você certamente trabalhou com técnicos consagrados aí durante esse tempo todo, né? Qual foi o que mais te chamou a atenção, que de repente você se espelha em alguma coisa hoje como técnico? O Abel Braga, Dante, ele foi uma passagem marcante com ele. Foram 3 anos que a gente trabalhou juntos, no Atlético Paranaense e na Ponte Preta também, né? A Ponte num ano muito ruim da parte financeira, trabalho difícil. Mas, tu calcula o Criciúma perder 22 jogadores ao longo do Campeonato Brasileiro. Meu Deus. Na Série A. E não cair. Esse foi o tamanho do trabalho na Ponte? Na Ponte, mas assim, eu posso te citar alguns que eu venho acrescentando alguns pontos, conceitos, a gestão do vestiário. O maior deles para mim, de repente, é o Abel, mas trabalhei com o Muricy, trabalhei com o Vadão, no Atlético Paranaense. Só fera, né? O Sérgio Ramírez, eu gostei muito do trabalho dele, sempre foi um trabalho muito competitivo, e trabalhei aqui no Criciúma e no Joinville. Eu acho que como o Hélio Vieira, no Rio Grande do Sul, né, você vai captando as informações para fazer a sua construção, né? E tem bastante também, Dante, que eu não vou nem falar. É o que não fazer. Sim, sim. Não se espelhar em nada. Mas assim, experiência é isso, né? É isso aí. Você aprendeu o que é bom os dois lados. Saber separar bem o que é ruim. Tem um lado... O que aconteceu para dar certo o trabalho do Luizinho como técnico? E aonde foi que... Isso é muito importante, essa percepção, né? O que eu fiz que deu errado e em algum momento o time não jogou da forma que eu queria. Então, essa construção ela é constante, de não estagnar. Depois do famoso 7-1, mudou muito o conceito para nós técnicos brasileiros, né? Se cobrou muito, até porque você pega aquele jogo, o 7-1, que o primeiro gol que a gente tomou foi num gol de bola parada, foi no escanteio, que o Miller fez o gol. Mas os outros 6 gols que a seleção tomou, nenhum foi de jogada individual. Nenhum. Foram todos os gols com jogadas, com mecânica de movimentação, com a utilização coletivo, né? A parte coletiva, justamente. E o gol que o Brasil fez, o Oscar fez, foi numa jogada individual. Ele arrastou, foi para cima do zagueiro, tal, conseguiu ter êxito individual e finalizou, né? Então, isso mostra também que nós se cobramos muito em relação a estudar muito mais o jogo, né? Então, eu tenho feito muito isso. E saindo até um pouquinho do futebol, entrando na área do futsal, que tem todos os conceitos que eu utilizo hoje e vem funcionando, é mais importante. Pode me chamar de louco, mas eu tenho estudado até o vôlei, porque o vôlei tem toda uma mecânica
de movimentação para o levantador, né? Para poder chegar dentro do trabalho e dar subsídios para os atletas, né? Uma das coisas que o Amazonas ficou impressionado foi com a mudança de comportamento do grupo e do conjunto em cima de 4 dias de treino para poder fazer o primeiro jogo contra o Volta Redonda, né? Mas, entre aspas, Dante, para mim, já estou acostumado com isso, porque os treinamentos já faz um bom tempo que eu venho trabalhando dessa maneira, pelo menos desde 2019, seguindo uma linha de raciocínio. Um exemplo, se a gente fosse analisar um jogo, sei lá, Espanha e África, e eu vou te falar que no escuro, das duas seleções, o Diniz vai dirigir uma. Mas você não sabe qual é. Sim. Então você vai assistir o jogo, em 10 minutos você vai saber qual que é. Exatamente. Então é criar uma identidade, e eu fiz isso, me preocupei em fazer uma identidade do Luizinho, do staff dele, de um futebol ofensivo, agressivo, que possa propor jogo, porque isso também é o mais difícil. O mais fácil seria montar uma linha mais baixa, eu esperar o adversário errar, né, para poder transitar e poder chegar ao gol. O problema na minha concepção, na minha visão, é isso. Se eu esperar o Grêmio, se eu esperar o Criciúma, se eu esperar o Palmeiras, eles vão jogar. Vai ter problema. Então, o trabalho é o contrário, é tentar dificultar. É você surpreender. Né? Dificultar. O Paysandu viveu isso na pele. Eu até soube que o Hélio comentou, né, e chegou em mim, que não esperava que o nosso comportamento, jogando no Mangueirão com 60 mil pessoas, fosse agressivo, de marcação alta, de poder conduzir o jogo. Então a gente fez uma situação que, de repente, o Paysandu e a sua torcida não esperava, mas é o que eu venho trabalhando já há um bom tempo. Então, já ao natural, os treinamentos e a condução, elas vão direcionadas para isso, né? Para poder criar essa identidade que tem dado certo. Quem acompanhou o Luizinho no Campeonato Gaúcho, por exemplo, como vice-campeão gaúcho, viu esta condição da forma como o Ipiranga jogou contra o Grêmio, por exemplo, né? Foi para cima, sem medo de ser feliz, né? Porque, como você disse, você pega um time desse aí como adversário e vai esperar, os caras vão apertar, vão subir, vão crescer, né? E hoje tem um detalhe também, que a gente tá no começo da conversa, né, Luizinho? A gente falou, né, da tua condição na época, de um Dauri, de um Everaldo, de um Jairo Santos, de tantos outros. Hoje o futebol já não tem mais essa grandiosidade de jogadores de tamanho, de tanta qualidade, né? É difícil. Então você tem um jogador hoje que desequilibra no jogo. O futebol está muito parecido, né? Então se alguém fizer essa diferença de ter um pouco mais de coragem, né, com qualidade de treinamento, qualidade tática, tudo isso é fundamental para fazer a diferença hoje num futebol tão competitivo e tão parecido, tão igual, né? A colocação é boa. A folha do Ipiranga era 300 mil reais. A do Grêmio, 13 milhões. Então, como é que tu compete com um carro dessa potência, desse poderio? Com trabalho, né, de aproximar, né? Eu citei aqui o jogo da Seleção Brasileira do 7-1, mas eu posso te citar o jogo que a seleção foi campeã olímpica, né, que tinha 5 atletas da nossa seleção principal, foi contra a Alemanha, a final, tá? E a Alemanha era sub-23. E o jogo foi 1-1. Foi 1-1 e foi decidido nos pênaltis. Porque é isso que, para mim, é muito importante, Dante, dentro do futebol hoje, do que eu estou trabalhando. É o processo. O processo que o Diniz criou como técnico. O processo que o Barcelona criou para poder... Isso aqui é um trabalho do Barcelona. Então ele vai contratar um técnico com a característica daquele modelo. É isso aí. Né? O Palmeiras hoje tem um futebol um pouquinho mais reativo. Não tem problema de ser reativo, né? E também não é toda equipe que vai atacar o tempo inteiro.
Mas você vai criando essa identidade que é muito importante, de ser um time mais agressivo, um comportamento mais ofensivo, né? Para entender bem, o comportamento do Criciúma agora, ele é muito próximo do que eu faço. Uhum. Um 4-4-2, eu gosto dessa ideia, com Igor e Éder na frente, né, de muita mobilidade, movimentação. Mas tem uma diferença em cima do que eu faço, né? Na minha concepção, o Criciúma joga com 2 volantes, mais o Felipe Mateus, que é de repente um terceiro homem, e o Claudinho está jogando na segunda linha. Isso, hoje sim. Esse é o desenho, né? Então, ali é o HD principal da forma que o Criciúma pensa o jogo, para poder chegar a bola na frente para o Éder e para o Igor, ou o Fabinho, enfim, quem estiver jogando, né? Nessa zona, eu gosto de colocar atletas, o Douglas, o Luizinho Vieira, o Zico, enfim, estou citando características, né? Jogadores que vão pensar um pouco melhor o jogo do que atletas que de repente vão combater muito o jogo, né? Então eu quero os dois, eu quero que o cara um pouquinho mais cerebral, ele vai combater o jogo também, porque aí no momento certo com a bola ele vai pensar melhor do que o outro que só combate, né? Mas são conceitos, aquilo que eu falei. Quem era esse cara no Amazonas, campeão? Nossa, eu tinha o Diego Torres e tinha o Tavares. São 2 meias do estilo do Marquinhos Gabriel. Certo. Tá? Que tá olhando aqui pro centro, mas ele tá de olho lá no atleta e daqui a pouco, sem ninguém perceber, ele já meteu uma bola de primeira, sabe? Que era o que o Griso fazia aqui. O Griso, tá louco? O Douglas. O Everaldo. Isso. O Luizinho também Claro, fazia, às vezes achava, mas o cara principal era o Griso. O Griso, sem ninguém perceber, daqui a pouco ele deixava alguém na cara do gol, principalmente o Jairo Lenzi. Pensava antes. Nossa, de a bola chegar muito na frente, né? Então, a minha identidade como técnico passa por isso, por ter, principalmente no meio-campo, atletas que vão pensar um pouco melhor o jogo. Se eu fosse treinador da seleção brasileira, né, e a seleção hoje, cara, uma capacidade de Rafinha, Rodrigo, Vini, Neymar, mas são todos atletas de condução de bola, né, que eles descem um pouquinho entre linhas, vão dar opção de passe, mas depois de muita transição individual, né? Se eu fosse o treinador da seleção brasileira, eu tentaria mudar essa configuração, de colocar mais meias nessa zona, principalmente central, e aí você deixa 2 atacantes, de repente, é uma configuração que a seleção, há um bom tempo, joga diferente, joga às vezes com 3 e deixa o Neymar um pouco mais solto, né? Mas eu gosto disso, de deixar 2 atacantes. Eu acho que é um sistema muito mais organizado e eficiente, o sistema que você funciona. E tem outro detalhe que é importante, tá? A ideia, como eu te falei, tudo tem que treinar, senão não vai funcionar, né? Mas passa por estudo e passa muito pelo treinamento para chegar no sucesso, na produção. Mas plasticamente é gostoso de ver. Se você colocar os 6 gols que eu falei da Alemanha, você vai ver que é um futebol bonito. E que a gente aprendeu da pior maneira, né? Ou deixou de fazer esse futebol, porque a seleção de 82, que a gente, para mim, foi uma das melhores. 82, 86, mas 82 especialmente, né? Mas plasticamente é bom de ver. Eu, como torcedor do meu time, e eu sou o primeiro, eu encerrei a palestra dessa maneira. Hoje eu vou trabalhar até os 100 minutos, porque hoje o jogo também aumentou, né? Mas eu vou ser o primeiro torcedor a invadir o campo. Porque eu gosto de ver o meu time jogar, plasticamente falando, né? De um futebol de toque, de aproximação. Então, a missão é essa, continuar evoluindo e tentando melhorar sempre.
É isso, estamos conversando com o técnico Luizinho Vieira, ex-atleta profissional e bom, né? Jogava com a 10, Luizinho? A 10, a 11. Acho que Às vezes com a 18, 17. Mas jogava muito, né, gente? Quantos e quantos gols que eu vi do Luizinho cobrando falta ali da entrada da área, era certeiro, né? Me lembro, especialmente pelo Brasil de Pelotas, tive um timaço também, né? Pelo Atlético Paranaense e pelo Santa Cruz, são os que eu mais me lembro, né? Bom, mas a gente tem bastante para conversar, o tempo não vai ser suficiente para falar tudo que a gente gostaria de conversar, porque tem mais um bloco, né? E a gente vai falar sobre o momento do Luizinho, como é que vai ser o futuro do Luizinho. O Luizinho está de férias agora na sua cidade, aqui em Criciúma, e daqui a pouco vai estar de volta ativo, não dá para descansar muito não. E mesmo de férias trabalhando. Voltamos já já. A maior liquidação das óticas já começou e é no Mercadão dos Óculos. Todas as armações com até 70% de desconto na compra dos seus óculos de grau completo. É isso mesmo, até 70% de desconto. Liquidação assim só na rede que mais cresce no Brasil. É só no Mercadão dos Óculos. Em Criciúma, na Rua João Pessoa. Em Araranguá, na Praça Ercílio Luz. Em Sara, Duque de Caxias, ao lado da Praça da Matriz. Mercadão dos Óculos. Ninguém vende mais barato. Quando a nossa missão é garantir a sua tranquilidade, cada detalhe faz toda a diferença. Trazemos no peito a responsabilidade de pensar no seu bem-estar todos os dias, traçando metas, buscando inovações, nos reinventando. Tendo como base a ética, profissionalismo, transparência e honestidade, pois quando você confia em nossa proteção veicular, estamos envolvidos com os seus sonhos. Shieldcar, a proteção veicular mais completa de Santa Catarina. A mais completa para você. Então estamos de volta com o último bloco do programa Dante Bragato Neto desta semana, falando de futebol, com quem entende de futebol, com quem tem uma história íntima com a bola e campeão brasileiro, né, gente? Não é para qualquer um não, né? Campeão brasileiro da Série C com o Amazonas, que em 2024 vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro, que, convenhamos, é uma diferença grande. A Série B é um campeonato extraordinário. Esse ano, o Campeonato Brasileiro da Série B de 2023 mostrou isso, né? Está mostrando como está bom o Campeonato Brasileiro da Série B, né? Então, é um grande campeonato, sem dúvida alguma. O programa Dante Bragato Neto vai ao ar, o programa inédito, quinta-feira, 21 horas, reprisa na RTV, canal 19.1 no domingo, às 11 da manhã. Também na Rádio Cidade em Dia, no FM 89,1, no sábado às 9 da noite, e no domingo às 7 da noite. E todos os programas estão no meu canal de YouTube. Vá lá, se inscreva. Me ajude a fazer crescer aí o meu canal do YouTube, né? Vá lá, inscreva-se no meu canal, Dante Bragato Neto Esporte Notícia. Clica lá no sininho para receber as notificações, dá um joinha para a gente que vai ser legal. Bom, Luizinho, vamos aproveitar bem esse último bloco do programa para falar do seu momento. Só quero fazer um registro aqui, que eu, ouvindo o Luizinho, e nós falamos da seleção brasileira de 82, foi uma seleção sensacional, exemplo de 86, de que não foi campeã mundial, né? Foi um negócio impressionante. Encantou o mundo e foi aplaudida nessas duas Copas do Mundo, e infelizmente o destino quis que não fosse, que o Brasil não fosse campeão. Mas eu estava vendo uma entrevista de muitos anos atrás, do Tele Santana, falando sobre a questão da importância do treinamento. Aí tem um trecho que ele fala assim: um dia eu chamei o Cafu e falei, pelo Cafu, quando eu te assisto pela televisão, os teus jogos, eu fico com vergonha. Ô, professor, mas por quê? Não, cruzado daquele jeito, cruzamento horrível, cara. Você tem que treinar assim, assim, assado, explicando para ele como é que pegava na bola e tudo mais. Então, o futebol tem dessas coisas, e o técnico é importante para o atleta. Mas falando então, fiz esse registro apenas porque me lembrou bastante o Tele Santana, que para mim foi o melhor técnico do futebol brasileiro, na minha opinião, com grandes técnicos, né? Ô, Luizinho, antes de falar do Amazonas,
Você é contra os técnicos estrangeiros do Brasil? Não, por exemplo, tem aí um caminhão, como se diz na gíria, de técnicos portugueses, né? Tem alguns fazendo bons trabalhos, o Caixinha, né? No Red Bull Bragantino, o Abel no Palmeiras, mas enfim, você é contra isso ou não? Hã? Não. O Vojvoda faz um belíssimo trabalho no Fortaleza. Não, né? eu vejo com bons olhos, Dante, até porque é importante, hoje até a questão de celular é global, né? Você consegue assistir treinamentos do Pepe no City. É muito importante a gente também ter um parâmetro, né, de fora, né? Agora, a gente tem bons treinadores aqui. A diferença que eu vejo, Dante, é uma só, tá? Em relação ao que a paciência que o pessoal tem com o treinador de fora e a paciência que tem com nós treinadores brasileiros é o valor da multa. Né? É isso mesmo. É o valor da multa. É bem isso mesmo. Mas, sei lá, daqui a pouco tem um treinador de fora, perdeu 3 ou 4, vai ser demitido igual o Luizinho que está no Amazonas. Mas a multa é, sei lá, milhões. Não, então espera um pouquinho, porque a gente não tem o dinheiro agora, ou não se programou para... Então, a questão da paciência e a questão que o pessoal veio de fora e trouxe todo o staff deles, que é muito importante também de entender. Um exemplo, se eu vou fazer uma marcação alta, né, todos os trabalhos porque é tudo integral hoje, tudo integralizado, a questão da parte física. Então, a metodologia da parte física, ela tem que ir de encontro ao modelo de jogo. Correto. Senão tu vai trabalhar uma diferente. Coisa tem tudo a ver com a outra, né? Não tem como, entendeu? E às vezes a metodologia do clube, do staff do clube, é diferente da minha. E aí entra a vaidade de poder querer trabalhar em conjunto. Às vezes os profissionais deixam seguir, porque quem que vai cair? Chegou o Luizinho, o Dante e a Anne. Então é os 3 que vão embora e o staff vai ficar, entendeu? Agora, o pessoal que vem de fora, não. Vem com 6, 7, 8 pessoas. Né? A interação no dia a dia do treinamento é diferente. Às vezes, e falo isso por correção, eu sou um técnico que eu gosto de que todos os atletas eles vão trabalhar dentro da ideia. Mas tem alguns que direcionam, né? Eu vou levar 20 para o jogo, 23. Aí tem mais 10 aqui que vai ficar de fora, então eu vou trabalhar mais isso aqui do que isso aqui. Mas aí eu levo o Dante e aí ele tem uma febre no jogo, no hotel, e o Dante não vai poder ir para o jogo, eu tenho que trazer alguém de fora. E aí? Como é que fica? Como é que fica? Então, e também para você deixar o grupo ativo, então, de abrir a concorrência para quem executar melhor a função do treinamento, ele automaticamente ele vai estar mais próximo de jogar, de poder criar estratégias, né? Enfim, eu acho que os estrangeiros eles trouxeram muitas coisas, inclusive até pouco tempo atrás tinha 13 na Série A, de 20. Certo. Isso quer dizer que a Série B ela se fortalece, porque o pessoal que transitava na A veio para B. E alguns da B vieram para C. O Argel Fux, por exemplo, jogou. O Argel disputou a B comandando o América Mineiro e está renovando para jogar C com a América de Natal. Perdão, o ABC de Natal. Mas assim, eu fiz confrontos agora contra o Hélio, que transitou até em Série A. Isso. Série B. O Marquinhos Santos, o Marcelo Cabo, na C. Pois é. Então, a chegada do pessoal de fora, ela vai fazer automaticamente o futebol de todas as divisões crescerem. Tem razão. Né? Enfim, quem ficar para trás, Dante, quem não estudar, quem não procurar interagir, vai perder espaço também. Então você tem que estar ativo. Buscando conhecimento, buscando como você conhecimento, faz, estuda muito. Né? Senão vai ter dificuldades.
O Luizinho, pelo futebol jogado, pelo que você está vendo no Campeonato Brasileiro da Série B, que te agrada mais, para quem que seria, qual o time que seria o ideal para ser campeão no teu ponto de vista, pelo futebol jogado na Série A? Assim, pela a manutenção de resultados, eu acho que o Vitória... Da Série A. Da Série A? Da Série A. Não, da Série A, eu estou torcendo muito pelo Botafogo, tá? Pela arrancada que ele fez. E eu fiz um confronto na Copa do Brasil esse ano pelo Ipiranga pelo Bragantino, contra o Bragantino, que a gente venceu 3-1, e depois a gente pegou o Botafogo. Né? E fiz até uma amizade com... Isso pelo Ipiranga? Pelo Ipiranga. Conversei algumas vezes até com o Luiz Castro, até depois que ele saiu e tal. Se criou ali foi até uma pena que ele saiu. Mas dá para entender o porquê que o Botafogo arrancou daquele jeito. Sim. Tá? Inclusive, ele entrou, a gente perdeu os 2 jogos até, em Erechim e no Rio, 2-0. Ele foi no vestiário, me levou uma camisa do Botafogo, que até o Pedro, meu filho, já... Imagina, a camisa do Botafogo e tal. E ele veio me dar os parabéns. Geralmente, ganhei do Ipiranga, Série C, estou no Botafogo na Série A. Ele se preocupou de ir lá conversar comigo e me falar alguns pontos que me deixou muito feliz. E falou do que a gente faz, do conceito, do raciocínio do jogo, como construir o jogo, como eu marquei o time dele. Enfim, fiquei muito contente que tu também mostra que o meu trabalho ele está num bom lugar. E até ele falou assim, Luizinho, o teu time vai subir e eu quero ir no jogo do acesso. No fim ele acabou indo para a Arábia, eu saí do Ipiranga e tal, mas Dante, a minha ida do Ipiranga para o Confiança, no primeiro momento, e depois para o Amazonas, eu levei junto comigo todo o trabalho que eu venho desenvolvendo desde o Volta Redonda. Não mudei nada da ideia central de jogo, né? Mas foi um ano espetacular, que você até comentou que a Anne chegou... Eu queria que você contasse essa história, que ela previu que você... Ela afirmou que você ia subir. Só que você estava no Ipiranga. No Ipiranga. Ela chegou para mim no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro. Acabou o gauchão, a gente perdeu nos pênaltis pro Grêmio para ir para a final, né? Ela assim, eu queria ir contigo no jogo. Não entendi muito o porquê. Tá certo que Natal é uma cidade maravilhosa também. Mas enfim, a gente foi. O Ipiranga venceu o jogo do América lá 2-1. E ela olhou para mim e falou assim, eu vim no primeiro jogo do campeonato e vou estar contigo no dia do acesso. Isso foi no começo da temporada. Da temporada. Achei legal. Quando você estava no Ipiranga ainda. Isso, achei legal. E também te joga uma responsabilidade. Né? É verdade. Mas, enfim, o trabalho do Ipiranga ele durou 1 ano e meio. Saí, fui para o Confiança. E essa abelhinha que ela soltou, ela martelou na minha cabeça. Né, enfim, o Confiança numa situação mais para cair do que para classificar, e no final da história faltou um pontinho para classificar. Mas aí o tempo de Deus das coisas a gente vai entender depois. Né? E como é que eu vou imaginar que o Amazonas ficou em terceiro no geral, na primeira fase, e em 6 jogos para subir, perdeu 2 jogos. E aí, eu até sentado aqui e tal, no domingo de manhã, meu telefone tocou, olhei, fiquei na dúvida se era algum tipo de proposta, atendi, e era uma proposta para ir em 4 jogos. Para o Amazonas. Eu desliguei e ela assim, o que foi? Eu assim, vou lá cumprir o que tu falou. Mas só tem 4 jogos. Assim, e nenhum ponto ganha, né? E 0 ponto. Eu assim, mas eu vou tentar. E foi justamente isso que eu fiz na minha chegada. Né? Eu até, na palestra, antes do jogo,
eu coloquei no Datashow justamente isso. 12 pontos sobe e vai para a final. 10 pontos sobe e pode ir para a final, que é um número... foi a primeira vez na história, na verdade, que um time fez 10 pontos e não subiu. Sabia que foi o Volta Redonda? Pois é. Uma loucura. 9 pontos tem uma boa possibilidade de subir, eu coloquei, né? E ainda tem um descarte em relação a uma derrota em 4. Né? E os atletas... eu fui o chato da história, de cobrar eles pelo modelo e acreditar na situação. Né? E aí a gente venceu o primeiro jogo, venceu o segundo, e a gente fez um jogo que não vai sair da minha memória tão cedo, foi o jogo do Mangueirão, com 60 mil, o Paysandu precisando de um empate para poder ir para a final, e a gente voltou para o vestiário com 2-1, e lembrava dela o tempo inteiro, o que ela falou, né? Que marcou, querendo ou não, porque ela falou no primeiro jogo, né? Se falar no último jogo, tu vai ser campeão agora, é fácil. Agora, lá no primeiro, começo, em outro clube, né? Mas nós somos assim, de viver o processo, literalmente. Né? Eu não estou muito preocupado se o meu time vai ganhar um jogo ou não. Agora, eu estou mais preocupado em fazer o meu time entender todo o processo do jogo. Porque é isso que vai fazer o gol. Né? E aí, eu quero comprar um carro novo. Né? Eu quero ajudar o meu pai, o meu irmão a comprar um não sei o quê. Cara, tu tem que te preocupar no teu trabalho. Isso aí. Que ali é uma redação melhor, um treinamento melhor, que é aquilo ali que vai te dar a condição do dinheiro, que aí é uma consequência. Consequência. Né? Então, esse processo, que foi muito, muito legal, foi um fator motivacional. Eu usei com eles isso também na palestra. Na decisão? Claro. Cara, minha esposa falou lá no primeiro jogo. E ela tá aí. Então... Se virem. Se virem. Nós temos que ganhar o jogo. Senão eu vou apanhar em casa. Mas aí também foi um jogo... o jogo contra o Botafogo da Paraíba. Até foi o Ramon Abate que apitou. Teve uma boa arbitragem. A família de todo mundo estava lá. Um clima favorável. 55 mil pessoas no estádio. Não podia escapar e não escapou. Foram quantos jogos? 6? 6 jogos até a final. Com 5 vitórias e um empate. Então não precisa falar mais nada, né? Campeão com todos os méritos, né? Tá, e agora eu quero saber o seguinte, nós temos 3 minutos aqui para terminar o programa. A Anne recebeu parte do bicho também ou não? Recebeu. Né? Recebeu. Se ela previu lá no começo que ia subir, tem que levar uma parte do bicho, né? Ela previu. Deixa eu aproveitar esses últimos instantes do programa. Bom, contrato renovado com a Amazonas para 2024? Tá, essa semana eu fiz o distrato lá com Confiança, né? Que para mim era importante deixar... Eles queriam que você voltasse para o Confiança, né? Eu tinha um contrato assinado com eles e para mim é muito importante esse vínculo, né? Deixar a porta aberta, ser transparente. O Amazonas sabia que eu tinha um contrato com Confiança quando eu recebi o convite, né? Deixar as claras, como eu sempre fui. Recebi uma proposta para poder seguir e fazer a continuação do trabalho. E principalmente, Dante, assim, é um time novo, ele é recente, mas a mentalidade do Amazonas é o que me agrada muito. Eu sou assim, como é que o Ipiranga vai confrontar com o Grêmio se a diferença de folha é gigante? É pelo trabalho, é pela forma que você pensa, né? Então, eu acho muito bacana isso, o clube tem 4 anos, ele tem um título da Série B, ele foi campeão estadual esse ano, ele tem um acesso da D para C o ano passado, e agora, além do acesso, campeão brasileiro. Então é uma trajetória curta e muito legal, e o trabalho é esse. Se eu tenho uma proposta de jogo que ela é de ser protagonista, a missão o ano que vem é essa, de colocar um time... mas é o primeiro ano do Amazonas? Mas a forma que eu penso ela é ao contrário do que, de repente, a maioria vai imaginar. E a gente vai tentar construir um time protagonista para jogar uma Série B.
Bom, eu queria perguntar tantas coisas, mas eu tenho menos de um minuto para encerrar o programa. Eu vou encerrar com uma pergunta. É um sonho do Luizinho Vieira de treinar o Criciúma? Voltar a treinar, porque você já treinou o Criciúma, mas a realidade do Criciúma hoje é outra e a tua também é, né? Muito mais experiente e um vencedor. É um desejo teu de um dia voltar a treinar o Criciúma, nesse momento novo na tua carreira? Também. Esses momentos que Deus prepara são importantes, né? Então, com paciência, o Tencati faz um grande trabalho, claro. Espetacular. E penso dessa maneira, indiferente do acesso ou não, se bem que eu acho que o Criciúma vai subir, e quero que suba para deixar o Tigre na A e deixar a Onça do meu time na Série B. Né? Mas eu renovaria com o Tencati, mesmo na Série B. Independente de qualquer coisa. Até pela pessoa que é, pelo profissional que é, o trabalho que ele executa. Né? Mas, no momento oportuno, não tenha dúvida. Luizinho, muito obrigado por nos receber aqui. Faltou muita coisa para a gente conversar com o Luizinho, mas aí vai ficar para uma outra oportunidade. Obrigado, um grande abraço e sucesso para você. Estamos na torcida aqui, que o ano que vem você tenha mais títulos com o Amazonas. Valeu, um abraço. Fechamos o programa, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima semana.